Em minha juventude também fui socialista. Acreditava no poder do Estado para reformar o mundo, se não criá-lo de novo. E cheguei mesmo, em vista do meu ímpeto nas Nações Unidas, ímpeto crítico contra as nações líderes, cheguei a ser chamado pelo ilustre ministro Oswaldo Aranha de comunista. Verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo, torna apenas o mundo mais autoritário. O mercado tem mais informações do que o governo, erra menos do que o governo e se autocorrige mais. E, além disso, o mercado é uma verdadeira forma de democracia econômica, equivalente ao voto da vida política. Na realidade, o mercado é uma democracia permanente, em que cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. Por isso passei a acreditar nos valores liberais associados à ideia do capitalismo, que é um nome que gera confusões. Quando se fala em capitalismo, habitualmente se tem a impressão de que se está acentuando a predominância da remuneração do capitalista. Ora, a história da evolução ocidental revela que o que tem realmente crescido como participação na renda nacional é a renda dos assalariados. Se tomarmos a grande potência capitalista dos Estados Unidos, tomemos um ano como 1940, os salários representavam 63% da renda nacional e em 55 já representavam 68%. Já a fatia de remuneração de dividendos, aluguéis e juros havia declinado no mesmo período de 14% para 9%. Não é, portanto, o tamanho das fatias de remuneração que define o capitalismo. É o uso de processos capitalistas de produção. Quer dizer, a utilização de máquinas e de equipamentos através de um processo indireto. Mas, como disse, eu evoluí de uma posição socialista para uma posição de capitalismo liberal. Sem acreditar, e nisso eu concordo com o Luiz Carlos Prestes, que exista realmente o capitalismo no Brasil. Nossa diferença é essa. Ele critica um capitalismo que, a meu ver, não existe no Brasil. No máximo, teremos um embrião de capitalismo. Na realidade, temos um criptosocialismo, um socialismo precoce. De vez que, mesmo pela definição padrão de socialismo, propriedade dos meios de produção, verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção. Ele absorve 70% da poupança, restituindo, é verdade, um pouco ao setor privado, mas absorvendo-a em sua maioria. Ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos. E a participação do governo no dispêndio público é cerca de metade, do dispêndio nacional é cerca de metade. Nós somos um país apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor, centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul, nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida. Afinal de contas, a renda por habitante em São Paulo é de $4.000 por habitante hoje. Isto é uma renda equivalente à da Espanha e é 2/3 da renda de uma Itália, que já é um país inserido na civilização industrial. Não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado, pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado, com a tirania política e a economia, a ineficiência econômica que daí resultam. Mas essa questão de padrão de vida, distribuição de renda, não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico. Há países socialistas profundamente pobres. Tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial. Tomemos a raça chinesa, a raça cínica. Comparemos a China continental, que agora, felizmente, está virando um pouco capitalista e, com isto, acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida. Tomemos a China continental, os chineses Han da China continental e comparemos-los com os chineses Han de Taiwan. A China continental comunista tem exatamente 1/10 da renda por habitante da China capitalista, que é Taiwan. 1/20 da renda de Singapura, também povoada,
em cerca de 70%, por chineses Han, no mesmo estofo cultural. Então, o capitalismo produziu uma renda muito maior e nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída. Na realidade, os coeficientes de distribuição de renda em Taiwan, de Singapura e um pouco abaixo a Coreia, a distribuição de renda é um pouco pior, são comparáveis aos da Suécia. A distância entre a remuneração mais alta, o quarto quartil e o quartil mais baixo é de 4:1, que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável, provavelmente melhor do que a existente na União Soviética, onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado, porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado, e sim para a nomenclatura, pois que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura. O Brasil tem vastos problemas. Um dos grandes problemas é exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental. Pratica um capitalismo de Estado. E que tem feito o Estado, meus senhores? O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Quer fazer petroquímica, quer ter fábrica de computadores, mete-se na indústria pesada, sem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesses campos. E não faz aquilo que só o governo pode fazer, que é curar a malária em Mato Grosso. Eu, na campanha, tinha medo de fazer campanha no nortão de Mato Grosso, porque às 6 horas da tarde vinham os mosquitos. Agora temos febre amarela. A carência de hospitais, o governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não! O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vive recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Não, meus senhores, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil, não são pecados capitalistas, são violações da posição capitalista, de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. Mas, meu caro senador, comparemos zonas de contraste, onde é possível verificar-se a eficiência dos dois sistemas quase que tatilmente e certamente visualmente. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há comparação em termos de eficiência econômica, de padrão de vida, de bem-estar social, de satisfação social e até mesmo de liberdade política, conquanto Coreia do Sul seja um Estado autoritário, é menos do que Coreia do Norte. Claramente é Coreia do Sul, a mesma raça, mais pobre em recursos naturais, porque os recursos naturais estão no Norte, avançou muito mais, a Coreia do Sul avançou muito mais do que a Coreia do Norte. É hoje um país que exporta mais que o Brasil. E que, partindo de um nível de renda miserável, em breve se ombreará com o Brasil. Enquanto Taiwan, partindo de um nível de renda muito inferior ao do Brasil, quando estive lá em 1964, era uma miserável favela. Hoje tem $3.000 por habitante, 30% a mais do que o Brasil, coisa que parecia incrível. Comparemos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, um socialista, outro capitalista. Quem é que está financiando a Alemanha Oriental? É a Alemanha Ocidental. Onde há melhores condições de vida? É na Alemanha Ocidental. Para onde querem fugir as pessoas? Para a Alemanha Ocidental. Ninguém foge para a Alemanha Oriental. A rigor, um grande critério para se julgar da capacidade dos sistemas de produzir satisfação econômica e satisfação social é perguntar qual é o problema básico do país. É impedir que os imigrantes venham, entrem no país, ou é impedir que os seus habitantes saiam? Meus senhores, o problema do mundo ocidental, o problema dos Estados Unidos, o problema da França, o problema da Inglaterra, é impedir que imigrantes venham, mesmo dos países socialistas. Ao passo que o problema dos países socialistas é precisamente o contrário. Se lá existe satisfação social, se o sistema é satisfatório, por que existe Muro de Berlim? Porque existe o complexo, porque existe o grande aparato policial de fronteiras, que impede que os cidadãos saiam um pouco de sua terra para respirar. Meus senhores, é uma total ilusão pensar que o socialismo é capaz de dar satisfação social.
Perguntemos a um brasileiro aqui, sofredor e miserável, se ele gostaria de viver no Vietnã, na União Soviética, ou na Romênia, ou na Polônia. Não gostaria, não. Ele ouve falar que na Romênia, que na Polônia, os sindicatos são proibidos. Os sindicatos não podem fazer greves. Os líderes sindicais são botados na cadeia. E se fossem para lá, voltariam logo para sofrer da nossa angústia de proto-capitalistas. Esse malvado capitalismo embrionário de que só nos salvaremos quando deixarmos de ter um capitalismo de Estado para termos, afinal, um capitalismo liberal. Este sim, capaz de prover três coisas: eficiência econômica, satisfação social e, meus caros amigos, liberdade política. O homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes, talvez maior que a fome física, é a fome de liberdade. Isso é que se encontra nos regimes capitalistas do Ocidente. Parabéns.